Em um vídeo anterior que eu postei aqui no canal, eu falei um pouquinho sobre a prova de títulos para especialista em fisioterapia. Recentemente saiu o edital para a prova de 2021 e eu combinei com vocês naquele vídeo que eu iria postar alguns vídeos aqui para ajudá-los a estudar para a prova. Começando esse projeto então, vem estudar comigo. Hoje eu vou falar sobre as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre a reanimação de prematuro com menos de 34 semanas de idade gestacional em sala de parto. Essa é uma referência que está na prova de títulos, então se você vai prestar a prova, vem aqui estudar comigo, ou mesmo se você não vai prestar, mas se interessa pelo tema, fica aqui com a gente para entender um pouquinho melhor como deve ser feita essa reanimação. Muito bem, vamos começar falando então sobre a reanimação do prematuro menor de 34 semanas em sala de parto. Essa é uma diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela foi publicada em 2016 e atualizada agora em 2021. Então vamos entender um pouquinho o que essa diretriz traz para a gente e alguns pontos importantes para a gente pensar, não só para a prova de títulos, para quem está aqui assistindo e vai prestar a prova, mas principalmente para ter conhecimento sobre o tema, que acho que é de interesse de todo mundo aqui, já que a gente fala bastante sobre o tema de fisioterapia neonatal. Por que é importante a gente conversar sobre a reanimação de recém-nascidos prematuros? Aqui a gente não está considerando os recém-nascidos prematuros tardios, aqueles entre 35 e 37 semanas de idade gestacional, mas pensando naqueles menores de 34 semanas, particularmente, principalmente, a gente tem que pensar que a maioria deles precisa de ajuda para fazer transição da vida intraútero para a vida extrauterina. Tem um vídeo aqui no canal que fala bastante sobre essa adaptação, tem alguns conceitos que vale a pena relembrar. Trazendo para essa diretriz que a gente está discutindo no vídeo, a gente tem que pensar que as dificuldades adaptativas desse recém-nascido para o meio extraútero vai levar ao aumento da morbidade e também da mortalidade. Então, tem que ser feito esforços para fazer com que essa adaptação aconteça da melhor forma possível e o mais rápido possível também. Então, pensando em tudo isso, essa diretriz traz para a gente que é fundamental que se tenha material adequado, equipe qualificada e capacitada para fazer essa recepção do recém-nascido. É bem verdade que na maioria das instituições o fisioterapeuta não participa dessa recepção do recém-nascido em sala de parto, mas alguns passos aqui são importantes que vão determinar como que é feita essa reanimação e caso esse bebê precise de reanimação na UTI neonatal, alguns procedimentos vão ser bastante semelhantes, tá? Então, esses procedimentos de estabilização e reanimação devem ser feitos de forma rápida e efetiva e, para isso, é recomendado que tenha pelo menos de 2 a 3 profissionais, sendo que um deles deve ser um pediatra apto a fazer a intubação do paciente neonato pré-termo e deve, então, ter de 2 a 3 profissionais para fazer esse procedimento de estabilização e reanimação do recém-nascido, tá? No caso de partos múltiplos, então, deve ter essa equipe e material adequado, já testado, né, para cada bebê que vai nascer. Bom, e aqui nessa tabelinha, que está na diretriz, ele traz aqui para a gente algumas situações, tanto pré-natais como relacionados ao trabalho de parto e o parto em si, que aumentam a chance de ser necessária a reanimação desses prematuros. Pensando aqui em causas pré-natais, existem alguns exemplos, como não ter feito um pré-natal adequado, idade materna extrema, menor que 16 anos ou maior que 35 anos, hipertensão, diabetes ou outras doenças maternas, óbito fetal prévio, entre outras situações. Com relação aos problemas relacionados ao trabalho de parto e ao parto em si, nós temos trabalho de parto prematuro, rotura de membranas por tempo maior que 18 horas, um trabalho de parto prolongado maior que 24 horas, período expulsivo maior que 2 horas e assim por diante. Bradicardia fetal, anestesia geral da mãe, prolapso ou ruptura do cordão umbilical e assim por diante. Temos aqui uma série de eventos que aumenta a chance de reanimação neonatal. Então, visto tudo isso, no caso de ter isso na história da mãe ou do trabalho de parto, é importante que a equipe já esteja pronta lá para fazer a recepção desse bebê e iniciar os procedimentos de reanimação neonatal. Primeiro ponto que essa diretriz traz para a gente é com relação ao clampeamento do cordão.
Nós sabemos que o clampeamento chamado de tardio, ele está relacionado a alguns benefícios para o bebê, já existem estudos mostrando isso. Então, se o bebê começou a respirar ou chorar assim que foi retirado e está ativo, se tiver uma resposta sim para alguma dessas perguntas, é indicado que seja feito o clampeamento do cordão umbilical depois de 30 a 60 segundos. A diretriz também traz algumas informações com relação à ordenha do cordão, mas então é discutido que se o bebê tem essa condição, que seja feito esse clampeamento um pouco mais tardio de 30 a 60 segundos após o nascimento. Bom, e aí então a gente começa a falar sobre os passos iniciais da reanimação neonatal. Esses passos iniciais, não só de reanimação, né, mas de estabilização. Esses passos iniciais, eles devem ser executados em, no máximo, 30 segundos. Então, quais são esses passos iniciais? Levar o bebê para a fonte de calor aquecido, né, para um local para fazer essa estabilização. Nesse processo, evitar a perda de calor. Então, a temperatura do bebê deve estar entre 36,5 e 37 graus e meio. Tem vários cuidados para isso, né? Envolver em saco plástico, manter o ambiente já pré-aquecido antes do parto acontecer. Enfim, tem uma série de recomendações para que se evite essa perda de calor, mas é um ponto importante, porque a hipotermia está relacionada ao aumento da morbe e da mortalidade, tá? Nesses passos iniciais, também deve ser feita a manutenção de vias aéreas prévias, e isso deve ser feita por uma leve extensão de pescoço, evitando a flexão e também a hiperextensão, que vai prejudicar a permeabilidade de vias aéreas. Nos casos de pacientes que têm excesso de líquido nas vias aéreas, é recomendado fazer aspiração com vácuo de no máximo 100 milímetros de mercúrio, com cuidado, e evitando também tocar a faringe para evitar estímulo vagal, tá? Que vai levar à bradicardia. E também nesses primeiros 30 segundos, então, tá evitando perda de calor, tá garantindo que a via aérea tá pérvia e já vai ser também locado o sensor do oxímetro de pulso. O oxímetro de pulso é recomendado que seja colocado no membro superior direito. Por que membro superior direito? Porque aí a gente vai ter a oxigenação pré-ductal, tá? Bom, feitos esses passos iniciais, nos primeiros 30 segundos de vida ali do bebê, então, após o clampeamento do cordão umbilical, e aí então vai ser feita a avaliação da respiração, da saturação periférica de oxigênio e da frequência cardíaca. O que deve ser avaliado nesses três aspectos? A respiração, ela deve estar regular, deve promover uma expansão torácica, ou o bebê deve estar chorando, mostrando que ele está respirando. A frequência cardíaca, idealmente, deve estar maior que 100 batimentos por minuto. E com relação à saturação periférica de oxigênio, na saturação pré-ductal em membro superior direito, como nós já comentamos, a gente tem aqui essa tabelinha que vai servir como guia. Então, nos 5 primeiros minutos de vida, a saturação pré-ductal idealmente deve estar entre 70% e 80%. Entre o 5º e o 10º minuto de vida, entre 80% e 90%, e após os 10 minutos de vida, entre 85% e 95%. Depois a gente vai ver como oferecer oxigênio suplementar para esses bebês durante o procedimento de reanimação, mas tenha como guia essa referência aqui de saturação esperada, então vai ser aumentado ou não a suplementação de oxigênio para chegar nessa saturação pré-ductal desejada aqui dessa tabelinha, tá certo? Bom, então depois a gente vai ver um fluxograma para entender o que fazer quando cada um desses está alterado, mas de um modo geral, vamos falar sobre cada item aqui, tá? Primeiro item que ele traz para a gente é com relação ao CPAP em sala de parto, que vai ser indicado para os recém-nascidos prematuros com menos de 34 semanas, que apresentam respiração espontânea e frequência cardíaca maior que 100. Porém, apesar de ter respiração espontânea e frequência maior que 100, eles apresentam desconforto e ou uma saturação abaixo do esperado, pensando no tempo de vida que a gente viu no slide anterior, tá? Para que é utilizado esse CPAP em sala de parto? Ele reduz o colapso alveolar e a gente tem que pensar que esses bebês têm pulmões imaturos e têm uma deficiência de surfactante que faz com que os alvéolos colabem, e ele também vai auxiliar na manutenção da patência de vias aéreas superiores, porque facilita a abertura da glote.
por conta daquela pressão contínua na via aérea, ele vai manter então a glote sem fazer um colabamento, sem fazer oclusão da glote, tá? Como que é recomendado fazer esse CPAP? De 4 a 6 centímetros de água com um fluxo de 5 até 15 litros por minuto e recomenda-se que seja feito no ventilador manual em T, tá? Na bolsa autoinflável ou bolsa válvula máscara, como a gente conhece também, não é recomendado, mesmo que tenha uma válvula de PIP, porque essa PIP que é oferecida pela válvula, ela não se tem garantia de que ela está nesses valores que a gente espera, tá? Então, o documento sugere que seja feito pelo ventilador manual em T. Com relação à ventilação com pressão positiva, então vamos pensar que o bebê ele tinha apneia ou uma respiração irregular e ou uma frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto. Nesses casos vai ser indicado, e daqui a pouco a gente vai ver melhor no fluxograma em qual momento indicar, mas é indicado a VPP, a ventilação com pressão positiva. O documento traz para a gente que esse é o procedimento mais importante e mais efetivo na reanimação. Então, ele deve ser realizado de forma adequada. Como que ele vai ser realizado? Como a gente vai ver daqui a pouco, ou pelo ventilador em T, ou pela bolsa autoinflável, bolsa válvula máscara. O mais adequado é que seja realizado pelo ventilador em T, tá? O documento traz para a gente alguns benefícios, algumas vantagens e desvantagens, mas a gente consegue já observar que o ventilador em T, a gente consegue controlar melhor a pressão que está sendo realizada, a gente consegue oferecer uma PIP, uma pressão expiratória final, contínua na via aérea, e por isso ele é mais seguro, tá? Quando a gente pensa em ventilação com pressão positiva, geralmente vai ser oferecida uma suplementação de oxigênio durante a VPP. E aí, quanto de oxigênio vai ser oferecido? Bom, a gente tem que pensar nos riscos relacionados à hipoxemia, se eu não oferecer oxigênio suficiente, mas também relacionado à hiperoxemia, se o oxigênio estiver sendo oferecido em excesso. Então, pensando em tudo isso, para evitar os riscos tanto da hipoxemia como da hiperoxemia, deve ser iniciado com uma FO2 de 30%. E o ideal é que isso seja feito por meio de um blender. Porque se a gente não tem o blender, oferece direto do fluxômetro, a gente não tem como controlar a FO2 que está sendo oferecida, a fração expirada de oxigênio. E aí, então, a gente vai seguir aquela tabelinha de manutenção nos 5 primeiros minutos, de 5 a 10 e mais que 10 minutos de vida, qual que é a saturação periférica alvo. Pensando nisso, então, caso necessário, se foi iniciado com 30% e mesmo assim não está mantendo uma boa saturação para aquele tempo de vida do bebê, é feito então um aumento para 40%, para 60% e assim continuamente, tá? Bom, como eu já disse, ela pode ser realizada pelo ventilador em T ou pelo balão autoinflável e pode também ser realizada pela máscara ou pelo tubo orotraqueal. Depois a gente vai ver quando que a intubação é indicada, geralmente é iniciada pela máscara e, no caso de não ter a resposta adequada do bebê, é feita a intubação e vai ser oferecida então a ventilação por pressão positiva por meio do tubo. A frequência para ser realizada essa VPP é de 40 a 60 inspirações por minuto. E aí a gente tem aquela diquinha, né? Aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Tanto na bolsa autoinflável ou mesmo no ventilador em T, a gente vai ocluir durante o aperta ou oclui, solta, solta. Oclui, solta, solta. Quando a gente oclui, a gente está oferecendo uma pressão inspiratória. Quando a gente tira a oclusão, ele está mantendo a PEP, mantendo a pressão expiratória final, tá? Então, para eu fazer uma frequência de 40 a 60 inspirações por minuto, é mais ou menos esse ritmo que a gente vai ter. Aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Bom, e qual que é o maior indicador de que essa ventilação com pressão positiva está sendo efetiva? Quando a gente tem um aumento da frequência cardíaca. No caso de não ter, a primeira coisa a ser feita é reavaliar a técnica, se essa técnica está sendo realizada adequadamente. Caso contrário, ela deve ser ajustada, né? E se ainda assim não tiver resultados, daí a gente vai para os próximos passos da reanimação, que a gente vai ver daqui a pouco no fluxograma. Bom, então inicialmente é iniciado o VPP. No caso de não ter o resultado, já é iniciado também a massagem cardíaca.
Como que é feita essa massagem cardíaca? No terço inferior do externo, que é onde tem a maior parte do ventrículo esquerdo, então torna a técnica mais eficaz. É feita ou com os 2 polegares ou com 2 dedos. A técnica com 2 polegares, os estudos mostram que ela é mais eficiente, tá? E qual que é a profundidade dessa massagem cardíaca? A gente tem que ter 1/3 da dimensão anteroposterior do tórax de profundidade para mostrar que ela está sendo efetiva, tá? A técnica é realizada em uma relação de 3:1, então são 3 massagens cardíacas para uma ventilação. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. E assim a gente vai ter 120 movimentos por minuto, sendo 90 da massagem cardíaca e 30 de movimentos de ventilação. E ela deve continuar enquanto a frequência cardíaca estiver menor que 60 batimentos por minuto. No caso de, após alguns procedimentos iniciais, mesmo com a massagem cardíaca, não conseguir uma frequência maior que 60, daí então pode ser iniciado medicamentos, uso de medicamentos. Aqui a gente não vai discutir porque não diz respeito à fisioterapia, né? É importante a gente saber quando vai ser realizado e daqui a pouco a gente vai ver no fluxograma, mas os medicamentos em si são funções, né? A administração dos medicamentos são funções tanto do médico como da equipe de enfermagem que vai preparar, administrar e assim por diante, tá? Então aqui a gente tem esse fluxograma que mostra pra gente como que tudo isso vai acontecer. Olha lá, primeira coisa, a gestação é a termo, o bebê está respirando ou chorando e tem tônus muscular em flexão? Se a resposta for sim para todas essas perguntas, vai para os cuidados de rotina, né? Então vai avaliar a vitalidade, vai manter vias aéreas pérvias e vai colocar com a mãe se tudo estiver bem. Agora, se eu tiver uma resposta negativa para uma dessas questões, daí então a gente vai prover calor, posicionar a cabeça, aspirar vias aéreas, se necessário, e secar, que são aqueles passos iniciais que a gente comentou, que tem que ser feito em 30 segundos. E olha só, nos primeiros 60 segundos, no primeiro minuto de vida, algumas outras atitudes já devem ser tomadas se as coisas não estiverem muito bem. Fez aqueles passos iniciais nos primeiros 30 segundos. Se a frequência cardíaca não estiver menor que 100, então está maior que 100, o paciente tem respiração regular, está respirando espontaneamente, mas tem desconforto respiratório, ele vai para o CPAP, como a gente conversou. Se não tem desconforto respiratório, vai para os cuidados iniciais que a gente conversou de rotina. Agora, se ele tem uma frequência menor que 100, está em apneia ou respiração irregular, antes de completar os 60 segundos de vida, a gente já deve iniciar ventilação com pressão positiva, enquanto vai monitorando a saturação periférica de oxigênio e considerar o monitor para avaliar a frequência cardíaca. Se mesmo após esses passos iniciais a frequência continua menor que 100 batimentos por minuto, vamos lá para os próximos passos. Olha, então frequência cardíaca continua menor que 100, daí então tem que ver se a técnica está adequada, garantir uma adaptação da face à máscara, né? E assegurar uma ventilação adequada com o movimento do tórax e considerar a intubação. Então veja que inicialmente foi feito com a máscara, se ainda assim eu não conseguir uma frequência cardíaca maior que 100, vai ser considerado intubação. Foi intubado, continuou o VPP e ainda assim a frequência está menor que 60, ou aqui já estava menor que 60, daí então é indicada a intubação e iniciada a massagem cardíaca coordenada com a ventilação, naquela frequência de 3:1, como a gente já comentou. Quando é iniciada a massagem cardíaca, aí então é indicado considerar o oxigênio a 100%, tá? Avaliar a frequência cardíaca continuamente e considerar cateterismo venoso no caso de ter necessidade de uso de medicação. Fez esses passos aqui, iniciou a massagem, continuou a ventilação e ainda assim a frequência está menor que 60, daí então vai ser considerado o uso de medicamentos como adrenalina endovenosa e considerar também hipovolemia, que daí vai ser uma determinação médica, né, da equipe que está fazendo então a recepção desse recém-nascido. Aqui só para lembrar o quanto que a gente vai considerar de saturação nos casos de pacientes que estão recebendo o VPP antes da massagem cardíaca e assim vai ser feita a reanimação. Feita a reanimação, o bebê está estável, mesmo que durante a ventilação, daí então ele vai ser encaminhado para a UTI neonatal
para receber os cuidados. Importante que seja encaminhado aquecido, em uma incubadora de parede dupla, seja realizada a ventilação durante o transporte, e aí a gente tem mais algumas recomendações lá na diretriz, tá certo? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo a entender um pouquinho melhor de como é feita a reanimação, né, essa recomendação para a reanimação de bebês com menos de 34 semanas. Fica de olho aqui no canal que nas próximas semanas eu vou postar mais vídeos com conteúdo das referências da prova de título para especialista em fisioterapia e terapia intensiva neonatal e pediátrica de 2021. Te vejo na próxima, até mais!